Imagina um homem idoso, de olhar profundo e passos lentos, chamado Eli. Ele não é apenas um ancião qualquer, mas o sumo sacerdote de Israel, uma figura central em uma época de grandes desafios espirituais e sociais. Eli carrega nos ombros o peso de liderar o povo de Deus, sendo o elo entre o divino e o humano. Ele é o guardião da Arca da Aliança em Siló, a presença sagrada de Deus entre os israelitas. O templo onde Eli serve é o coração espiritual da nação, um local de esperança, oração e sacrifício. Ali, a arca representa a promessa e a aliança de Deus com seu povo, e Eli é o responsável por zelar por esse tesouro sagrado. Eli é um pilar de fé, um líder respeitado por todos, mas também um homem com suas próprias fraquezas e limitações. Sua autoridade é reconhecida, mas ele carrega dúvidas e preocupações, como qualquer ser humano. Ele supervisiona sacrifícios diários, ensina a lei de Moisés com dedicação e ora incessantemente pelo povo. Sua rotina é marcada por rituais sagrados, conselhos sábios e momentos de profunda reflexão diante de Deus. As pessoas buscam nele conforto, orientação e direção divina. Para muitos, Eli é a voz da esperança em tempos de incerteza, alguém que escuta, aconselha e intercede junto ao Senhor. Além de suas funções no templo, Eli dedica tempo ao estudo das Escrituras e à formação de novos sacerdotes, transmitindo valores e tradições que sustentam a fé de Israel. Eli é uma figura de estabilidade em meio ao caos, mas sua história revela rachaduras em sua armadura. Ele enfrenta dilemas familiares e espirituais, mostrando que até os líderes mais fortes têm seus momentos de fraqueza. Ele é um líder, mentor, juiz e pai. Em sua casa, lida com desafios na criação dos filhos, e é nesse papel que suas falhas se tornam mais evidentes. Eli precisa equilibrar a justiça com a compaixão, tanto no templo quanto em sua família. Sua história nos convida a enxergar o homem por trás do manto do sacerdote. Alguém que sente, sofre e busca respostas para suas próprias perguntas. Eli nos mostra que mesmo os mais próximos de Deus enfrentam batalhas humanas. Ele luta com dúvidas, tentações e o peso das decisões difíceis, revelando sua humanidade diante do sagrado. Ele é o coração pulsante da vida religiosa de Siló, conduzindo celebrações, festivais e momentos de renovação espiritual. Sua presença inspira respeito e reverência em todos que o cercam. Sua presença no templo é um lembrete constante de que Deus está entre seu povo, guiando, protegendo e ouvindo suas orações. No entanto, a história de Eli é mais do que a de um servo fiel. É uma jornada marcada por escolhas difíceis, perdas dolorosas e aprendizados profundos. É uma história profundamente humana, repleta de sucessos e fracassos, de momentos de glória e de arrependimento. Eli nos ensina que a proximidade com Deus não isenta ninguém das lutas da vida. Pelo contrário, muitas vezes, quanto mais próximo do sagrado, maiores são os desafios e responsabilidades. Ele é um símbolo da permanência da aliança de Deus com Israel, um lembrete de que, apesar das falhas humanas, a fidelidade divina permanece. Eli nos convida a refletir sobre nossa própria jornada de fé, reconhecendo que todos somos chamados a servir, aprender e crescer, mesmo em meio às nossas imperfeições. Eli, descendente de Arão, era o mediador entre Deus e Israel. Ele representava o povo diante de Deus e vice-versa. Eli era o único autorizado a entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano. Sua vida era um exemplo de pureza e dedicação. Além de sacerdote, Eli era juiz, guiando a nação e resolvendo disputas. Ele era a autoridade espiritual, moral e judicial de Israel. O bem-estar do povo dependia de sua fidelidade e integridade. Ser sumo sacerdote era ser o pastor de almas de uma nação inteira. O tabernáculo em Siló era a morada de Deus na terra. Eli era o guardião-chefe deste lugar sagrado. Ele supervisionava os sacerdotes e mantinha a santidade do templo. O povo viajava de todo o país para adorar em Siló. Eli era a face humana da fé, um elo com a história de Israel. Sua presença trazia ordem e segurança.
A saúde espiritual da nação estava ligada à liderança de Eli. Ele era o coração pulsante do templo. Sua integridade impactava diretamente a percepção do povo sobre Deus. A relação entre Eli e Samuel é uma das mais significativas da Bíblia, repleta de lições sobre fé, obediência e o papel fundamental da orientação espiritual. Eli, já idoso e experiente, era o sumo sacerdote de Israel, responsável por liderar o povo em tempos de grande desafio espiritual. Samuel, por outro lado, era apenas um menino, mas desde cedo foi escolhido para um propósito especial. Samuel, um presente de Deus, foi dedicado ao serviço divino por sua mãe, Ana, que orou fervorosamente por um filho e, em gratidão, o entregou ao Senhor. Ana sabia que Samuel tinha um chamado maior e confiou sua criação e educação espiritual a Eli, no templo. Sob a tutela de Eli, Samuel não apenas aprendeu sobre as tradições e rituais do templo, mas também sobre a importância de ouvir a voz de Deus. Eli tornou-se um verdadeiro mentor, guiando Samuel em cada passo, como se fosse seus olhos e pés. Uma noite, enquanto Samuel dormia, ele ouviu uma voz misteriosa chamando seu nome. Sem entender o que estava acontecendo, correu até Eli, pensando que era o sacerdote quem o chamava. Eli, com sua sabedoria, percebeu que era Deus chamando o menino. Ele entendeu que Samuel estava prestes a viver uma experiência única e transformadora, algo que mudaria o rumo de sua vida e da história de Israel. Com paciência e discernimento, Eli instruiu Samuel a responder: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." Essa orientação simples, mas profunda, abriu as portas para que Samuel ouvisse diretamente a voz de Deus. Eli preparou o caminho para que Samuel tivesse uma experiência pessoal com Deus, mostrando que o verdadeiro papel de um mentor espiritual é conduzir o discípulo à presença divina e não buscar reconhecimento para si mesmo. Ele agiu como um verdadeiro mentor espiritual, colocando o crescimento de Samuel acima de seus próprios interesses e demonstrando humildade diante do chamado de Deus para o jovem. Eli não sentiu ciúmes, nem tentou impedir o avanço de Samuel. Pelo contrário, ele o encorajou e o guiou à presença de Deus, reconhecendo que cada geração tem seu papel no plano divino. Assim, Eli desempenhou um papel fundamental na formação do próximo grande profeta de Israel, ajudando Samuel a desenvolver sua fé, coragem e sensibilidade espiritual. Eli ajudou a reabrir o canal de comunicação entre Deus e seu povo, em uma época em que as visões e revelações eram raras. Sua orientação permitiu que Samuel se tornasse um elo vital entre o céu e a terra. Foi um ato de humildade e sabedoria que mudou a história de Israel, mostrando que grandes líderes também sabem servir e preparar outros para o futuro. Eli nos ensina a importância da mentoria espiritual, do desprendimento e da confiança no propósito de Deus para as próximas gerações. Sua história nos inspira a sermos guias, exemplos e facilitadores do crescimento espiritual daqueles que nos cercam. O maior fracasso de Eli estava dentro de sua própria casa. Seus filhos, Hofni e Finéias, eram sacerdotes corruptos. Eles desrespeitavam as leis sagradas e profanavam o templo. Eli os confrontou, mas suas palavras foram ineficazes. Ele honrou mais seus filhos do que a Deus. Essa falha teria consequências devastadoras. A corrupção deles causou um escândalo em Israel. A fé do povo foi minada pela hipocrisia dos líderes. Eli falhou em aplicar a disciplina necessária. A falta de disciplina de Eli tornou-se uma crise nacional. O que começou como uma falha dentro de sua própria casa logo se espalhou, afetando toda a nação de Israel. O povo, que antes confiava em seus líderes espirituais, agora se via perdido, sem direção e sem esperança. O exemplo negativo de Eli e de seus filhos contaminou o coração do povo, trazendo insegurança e medo para todos. Deus enviou um homem com uma mensagem de julgamento contra a casa de Eli. O aviso era claro: as consequências do pecado não ficariam restritas à família do sacerdote, mas se espalhariam como uma sombra sobre toda a comunidade. O profeta, com palavras firmes, revelou que a negligência espiritual de Eli teria um preço alto. Eli honrou seus filhos mais do que a Deus. Ele permitiu que eles continuassem em seus caminhos errados,
mesmo sabendo do mal que causavam. Sua incapacidade de corrigir e disciplinar abriu portas para a corrupção e o desrespeito dentro do templo. A honra do sacerdócio seria tirada de sua família. O privilégio de servir diante de Deus, que deveria ser motivo de alegria e reverência, foi perdido por causa da desobediência e da falta de temor. Hofni e Finéias morreriam no mesmo dia. A tragédia não foi apenas pessoal, mas um sinal para toda a nação de que Deus não toleraria mais a corrupção em seu santuário. A liderança espiritual de Israel estava falida. O templo, antes símbolo da presença de Deus, tornou-se um lugar vazio, marcado pela ausência da glória divina. A nação sofreu por causa do pecado de 2 homens e da passividade de Eli. O sofrimento coletivo foi resultado direto da falta de responsabilidade e do descaso com os princípios de Deus. O fracasso de Eli como pai teve um efeito cascata. Sua omissão não apenas destruiu sua família, mas também impactou gerações futuras, mostrando como as escolhas de um líder podem ecoar por muito tempo. A corrupção no templo levou ao julgamento de Deus. O sagrado foi profanado, e o povo pagou o preço por confiar em líderes que não honravam o Senhor. A dor de uma nação começou com a falha de um pai. O sofrimento coletivo foi o reflexo de uma liderança que falhou em proteger, corrigir e amar de acordo com a vontade de Deus. Esta história nos lembra da importância de responsabilidade, disciplina e temor diante do Senhor. Israel entrou em guerra contra os filisteus e foi derrotado. Em desespero, trouxeram a Arca da Aliança para o campo de batalha. Hofni e Finéias acompanharam a arca, mas a batalha foi um desastre. A arca foi capturada e os filhos de Eli morreram. Eli, ao ouvir a notícia, caiu e morreu. A perda da arca foi um golpe insuportável. A glória havia partido de Israel. Eli sabia que algo estava terrivelmente errado. A nação estava espiritualmente devastada. O julgamento de Deus havia se cumprido de forma terrível. Deus enviou uma mensagem a Eli através de Samuel. Era uma confirmação do julgamento contra a casa de Eli. Eli falhou em agir contra o pecado de seus filhos. O julgamento era inevitável e final. Samuel contou a Eli a mensagem de Deus. Eli aceitou o veredito com resignação. Ele reconheceu sua própria falha. O coração de Eli já estava quebrado. A liderança é um dom sagrado, e a falha traz consequências terríveis. O coração quebrado de Eli simboliza a nação do coração partido. A história de Eli está cheia de lições poderosas. Ele nos mostra a importância da mentoria espiritual. Mesmo em meio a seus fracassos, ele guiou Samuel a ouvir Deus. A maior lição negativa é sobre a paternidade passiva. Eli amava seus filhos, mas falhou em discipliná-los. O amor verdadeiro deve incluir correção. Honrar a Deus deve vir antes de agradar as pessoas. A fé não é sobre rituais vazios, mas sobre um relacionamento com Deus. O legado de Eli é um exemplo de serviço e um aviso sobre o fracasso. Sua vida nos desafia a examinar nossos próprios corações.